dia, alunos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de História. Vamos estudar hoje a Mesopotâmia, que são os grupos que faz parte das antigas civilizações. Lembrem que nós estudamos o Egito Antigo e a gente vai ver algumas semelhanças dessas duas grandes civilizações, ok? Vamos lá. Bom, o que a gente precisa entender é que é uma região localizada no Crescente Fértil. Por que essa região ela é chamada Crescente Fértil? Justamente por ela ter basicamente um meio formato de lua e por essa região ela ser bastante propícia para a agricultura. Então, quando nós falamos, por exemplo, nas aulas anteriores sobre o Rio Nilo, que nós falamos que ele é um rio muito importante para a sociedade do período e por ele ajudar nesse processo das atividades agrícolas, por exemplo, a gente vai ter algo semelhante com a questão da Mesopotâmia também. Então veja que essa região ela está localizada onde hoje é o atual Iraque, ali próximo ou na região do Oriente Médio mesmo, ok? Então, se nós falamos nas aulas anteriores sobre o Egito, não pensem que é uma sociedade que surgiu após esse processo. Na realidade, são duas sociedades contemporâneas, ou seja, que existiram no mesmo tempo, ok? Bom, como eu já havia falado para vocês, essa região aqui do Oriente Médio, então basicamente onde eu estou sinalizando para vocês era onde ficava a região da Mesopotâmia. Então essa região da Mesopotâmia, na realidade, quando a gente fala de Mesopotâmia, é onde existiam vários grupos, a gente vai ver logo após. Então não é um país, na realidade é uma região onde esses grupos estavam presentes. Bom, então só para a gente perceber que aqui, a nível de mapa mundi mesmo, essa região ela está aqui, ó, localizada no Oriente Médio, próximo ao continente africano, pegando um pouquinho do continente europeu e asiático, ok? Então essa região é a região do Oriente Médio. E aí vocês estão vendo esse formato de lua, ok? Por isso se chama de Crescente Fértil. Então, basicamente, essa sociedade, com o passar do tempo, ela teve um desenvolvimento. E aí a gente vai perceber que esses grupos, uns dominaram os outros até a finalização dessas sociedades. Bom, essa região ela é chamada de Mesopotâmia, que significa terra entre rios, região entre rios. Então, fica entre o rio Eufrates, que tem uma imagem mais atual para vocês, e aqui o rio Tigres, tá? Bom, olha só. Chamadas de sociedades hidráulicas, as civilizações da Mesopotâmia fizeram uso de técnicas de engenharia para aproveitar os recursos fluviais. Então perceba que essa sociedade, a Mesopotâmia, ela se configurou toda a favor em relação aos rios, por exemplo. Então ela se formou, assim como o Egito Antigo, ela se formou a partir desses rios. Então veja bem que, mesmo que seja uma sociedade considerada antiga em relação à nossa, eles já tinham todo um aparato tecnológico do período deles. Então nós não podemos falar que eram sociedades atrasadas, pelo contrário, da época deles eles já tinham a sua tecnologia, os seus instrumentos específicos, ok? Podemos avançar? Vamos lá. Bom, então a Mesopotâmia foi uma região onde passavam povos nômades oriundos de diversas localidades. A terra fértil fazia com que alguns desses povos se estabelecessem naquele território, surgindo assim as sociedades mesopotâmicas. Como eu falei para vocês, a gente não pode falar apenas de uma sociedade, de um grupo. Temos que ter em mente que são vários grupos na região. Bom, aqui eu trouxe para vocês como é que funcionava mais ou menos na cidade no momento. Aqui, as principais atividades que eles realizavam, uma delas era a agricultura. Percebam que essa região aqui, a configuração dela está muito voltada para a questão da terra e até mesmo para a questão do rio. Olha, como as águas elas passam, né, em torno da cidade. Isso se deve ao fato do sistema de irrigação que os mesopotâmicos criaram no período, ok?
Bom, os rios Tigres e Eufrates sofrem períodos de cheias que se iniciam em março. O aumento do volume das águas provoca as inundações. Então, esses povos, que a gente vai falar sobre eles com mais propriedade daqui a pouco, eles já se organizavam e já sabiam os momentos de cheia e os momentos de seca desses rios. Então é muito interessante percebermos que, embora eles não tivessem a tecnologia que nós temos hoje, com os instrumentos que eles tinham no momento, eles poderiam prever, poderiam se organizar a partir da ideia de como funcionava o rio e tudo mais, tá? Bom, muitas áreas se transformavam em pântano quando as águas baixavam. E também a gente percebe que há a construção de um sistema hidráulico, ok? Então, quando o rio ele tinha o seu período de cheia, ele inundava a região e após esse processo, ele deixava as terras em torno bem férteis e isso era muito propício para a agricultura. Então, por isso que essa região onde esses povos eles se formaram era uma região bastante fértil, bastante propício para a agricultura. Aqui a gente tem uma ideia mais ampla de como funcionava a sociedade mesopotâmica. Percebam que aqui existem várias construções, ok? Então, basicamente, essa parte do início maior, ela se configurava para a aristocracia, para as pessoas que tinham um poder aquisitivo melhor. Então, aqui embaixo era a população, né, que era a maior parte da pirâmide, que a gente vai já ver após. Então, notem que a sociedade, a cidade, ela funcionava em torno desses grandes núcleos. Bom, os mesopotâmicos não se caracterizavam pela construção de uma unidade política. Então, o que a gente vai entender? Que esses mesopotâmicos, eles se organizavam em cidades-estado. Como é que funcionavam as cidades-estados? Na realidade, cada cidade ela tinha uma organização política, uma organização econômica e social específica. Significa dizer que elas eram cidades independentes. Então, essa organização ela foi muito importante, porque muitos povos acabaram se desenvolvendo a partir disso, ok? Então, apesar dessa organização em cidades-estado, mas eles tinham ainda aspectos em comum, como, por exemplo, a questão da agricultura, que é muito presente, é muito forte no período, ok? Bom, aqui eu trouxe para vocês uma pirâmide da sociedade mesopotâmica, onde a gente vai perceber que ela é toda, possui todas as estruturas. Primeiro, na base dessa pirâmide estavam os escravos, prisioneiros de guerra ou pessoas que haviam perdido a sua liberdade no momento em que elas adquiriam dívidas e não poderiam pagar. Então, a maior parte da população da Mesopotâmia eram escravos, ok? E aqui, numa camada mais intermediária, havia os cidadãos comuns, fiscais, escribas, artesãos e também os criadores de gado, até mesmo os soldados. A gente vai perceber que em alguns povos existe essa questão da militarização da sociedade, ok? E no topo da sociedade havia a aristocracia, que era a camada mais privilegiada, era a camada que tinham grandes privilégios, enfim, então ela era minoria. Então era um grupo menor, mas que possuíam grandes vantagens, grandes privilégios sobre os demais, ok? Posso avançar? Bora lá. Aqui, como eu falei para vocês, era uma sociedade que vivia em função da agricultura, então era uma atividade muito importante, não só a agricultura como a pecuária. A pecuária é a criação de gado, ok? Bom, que eu trouxe para vocês uma imagem para que vocês entendam como era que funcionava o cotidiano desse grupo de pessoas que estavam na base e numa posição mais intermediária da pirâmide, ok? Aqui percebam que é uma sociedade que vive em função da pecuária, da agricultura, ok?
Bom, quais eram os produtos que eles utilizavam? Bom, primeiro o trigo, a cevada e o gergelim. Claro que haviam outros produtos que eram cultivados, mas esses eram os principais, certo? Bom, como eu falei para vocês, além da agricultura, a pecuária também era uma atividade muito importante, ok? Então, essas duas atividades, elas estavam presentes simultaneamente no cotidiano das pessoas. Então, significa dizer que, por exemplo, o artesanato não era importante? Não. Significa dizer que essas duas atividades, elas estavam mais presentes na sociedade, ok? Então, por exemplo, se numa questão de prova vier perguntando quais são as atividades principais na Mesopotâmia, quais eram as atividades mais relevantes em relação à economia, vocês vão lembrar e não podem esquecer que era a agricultura e a pecuária, ok? Bora lá. Então, além desses aspectos, desses produtos que eu falei para vocês, a questão de tecidos, a questão de cereais, eram produtos que eram bastante comercializados na região. Aqui a gente tem o cotidiano, mais uma imagem para que vocês tenham uma ideia de como funcionavam. As casas eram sempre grandes, sempre maiores, certo? Então cada grupo tinha uma função determinada. Bom, vamos falar de um ponto muito interessante. Existia na Mesopotâmia uma construção que era muito grande e que era basicamente paralela às pirâmides do Egito, que eram os zigurates. Os zigurates eram uma espécie de pirâmide diferente na questão de visualização da pirâmide do Egito, mas a função dela era basicamente bem parecida. Então, esse zigurate funcionava como um centro político e econômico também, administrativo, como se fosse uma espécie de prefeitura dos nossos dias atuais. Então, era uma construção muito importante, muito séria para o período, ok? Aí aqui percebam que eram construções grandes, altas, ok? E esse zigurate, ele estava localizado na cidade de Ur. Bom, a gente vai agora passar para os grupos que formavam a Mesopotâmia. Nós temos 4, os sumérios, os babilônios, os assírios e os caldeus. Nós vamos nos deter a falar principalmente dos sumérios, dos babilônios e dos assírios. Os caldeus a gente vai dar prosseguimento nas próximas aulas. Então, prestem bem atenção nesse ponto. Olha só, os sumérios, eles eram uma grande civilização da Mesopotâmia. Temos importantes cidades como Uruk, Lagash, Eridu e Nippur. Essas cidades, elas tinham uma autonomia religiosa, política e econômica, sempre importante lembrar. Não existia propriedade privada. O chefe político denominava-se de patese. Se no Egito Antigo a gente tinha a figura do faraó, na Mesopotâmia, principalmente na sociedade suméria, nós tínhamos um patese, ok? Bom, os sumérios são responsáveis pela forma de escrita mais antiga que se tem conhecimento, que é a escrita cuneiforme. A gente vai já entender. Bom, para se chegar ao alfabeto que se tem atualmente, passou todo um processo histórico. Então, as letras, elas não eram definidas como a gente conhece hoje. Perceba que nessa escrita cuneiforme estava baseada em figuras, em formas. Então, como era que funcionava? Basicamente, como os hieróglifos. Por que eu estou fazendo sempre uma relação entre o Egito? Porque eram sociedades, como eu falei desde o início, eram sociedades contemporâneas que existiram no mesmo período. Então perceba que o sistema de escrita hieróglifo no Egito e o cuneiforme na Mesopotâmia, eles tinham em comum as formas. Como era que eles entendiam? Eles não entendiam a partir de um texto, uma frase. Então, a compreensão do que se era vendido, do que se queria passar, era a partir de desenhos, de figuras, de formas, ok? Veja só, além dos sumérios, nós temos outro grupo muito importante que habitou ali a região da Mesopotâmia,
que eram os babilônios. Só que o que eu preciso chamar a atenção de vocês é que existiram dois impérios, então não confundam. A gente vai falar aqui basicamente do primeiro império, depois ele chegou à extinção, chegou a ser dominado e depois de um longo processo é que ele vai se reerguer. Então veja bem, a Babilônia se transformou numa das grandes capitais da antiguidade, tanto que é bastante citada também no texto, no livro da Bíblia, certo? O principal rei babilônico foi o Hammurabi, que viveu por volta de 1795 a 1750 a.C. Lembrem que a contagem ela vem, digamos que retrocedendo. Por quê? Porque era antes de Cristo. O nosso calendário ele tem essa marcação, os acontecimentos dentro da história, antes de Cristo e depois de Cristo. Bom, então o Hammurabi ele elaborou o primeiro código de leis escritas. Então nesse código ele tinha, eram como se fossem códigos de conduta, de moral, que a sociedade tinha que seguir no momento, no período, certo? Por volta do século XVI a.C., o império foi aniquilado por diversas invasões, como eu falei para vocês. Então ele teve um processo de apogeu nesse império no primeiro momento, após é que ele se reergue, ok? Bom, esse código de Hammurabi funcionava, a escrita eram em pedras, ok? Esse código ele dividia a sociedade em três grupos diferentes. Primeiro, os homens livres, privilegiados, os homens que possuíam propriedades e os escravos. Então, cada texto desse documento, ele era destinado, digamos que para um público. Como eu falei para vocês, ele listava uma série de códigos de moral, de comportamento, que eram muito importantes no período. Então, possuía por volta de mais ou menos 282 decretos, ok? Bom, vamos falar agora dos assírios. Os assírios, eles anexaram territórios além do limite da Mesopotâmia, como a Síria e o Egito. O apogeu entre os séculos 8 e 9 aconteceu nessa sociedade. Então, o que significa dizer o apogeu de uma sociedade? O período de maior crescimento, onde essa sociedade atingiu seu maior desenvolvimento, ok? Bora prosseguir. Uma peculiaridade dos povos assírios é que eles eram grupos militarizados. Diferente dos povos que eu mencionei para vocês, os povos assírios eles tinham uma educação voltada muito para a questão militar. Então eles eram um povo preparado, eles tinham toda uma arquitetura de guerra, então por isso eles eram povos também muito importantes, não menos ou não mais do que os outros, mas uma peculiaridade deles é que era uma educação voltada para militarização. Então eles eram considerados grandes guerreiros, ok? Esse povo foi o primeiro a ter um exército organizado. Desenvolveram tecnologias como a catapulta e a Arius, tá? Aí aqui vocês têm uma imagem de uma batalha do povo assírio, ok? Então perceba que esses pontos que a gente falou sobre a Mesopotâmia, eles são muito importantes, porque era uma sociedade que possuía toda uma estrutura econômica, social e política organizada. Então quebra um pouco essa ideia que a gente imagina de que as sociedades do passado eram sociedades limitadas, sociedades atrasadas, ok? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!